a Deus, aleluia. Vamos adorar a casa do Senhor, né? Meu Deus, meu Pai, Senhor, aqui está teu filho, Senhor Jesus. Enquanto ele estiver aqui trazendo a tua palavra, fazendo o teu ídolo, a tua vontade. Senhor, meu Deus, eu peço ao Senhor, cuida da tua casa, Senhor, da tua esposa, dos teus filhos, Senhor Jesus. Meu Pai, eu peço ao Senhor, meu Pai, traga a memória dele tudo que ele estudou, Senhor, meu Pai, porque eu sei que o Senhor já falou com ele nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Salve a igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Eu tive muita alegria estar aqui hoje, pregando pela primeira vez aqui no ministério, e a primeira vez que eu recebo essa oportunidade para trazer a palavra de Deus. Primeira de muitas, amém, eu recebo. O tema da campanha é põe tua casa em ordem, porque virão tempos difíceis. Deus falou muito comigo, simplesmente nessa frase, né, podemos dizer. Nós temos a nossa casa, nós temos a nossa família e nós hoje viemos aqui buscar por ela. Só que muitas das vezes a nossa casa interior está precisando de uma mudança, podemos dizer. E hoje nós vamos falar dessa casa, que somos nós. Porque na medida que nós colocamos a nossa casa interior em ordem, Deus ele providencia o que precisa no nosso lar, na nossa família, no nosso filho, no nosso marido, esposa, o que for. Amém? A passagem que eu quero trazer está no livro de Mateus, capítulo 25, verso 14. Aleluia! Mateus 25, 14. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória! Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus! Todos acharam? Quem achou, diga amém? Vamos lá, vou estar vendo isso aqui a partir dessa capítulo. O investimento dos talentos. Digo também que o reino será como o Senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. A cada um conforme a sua capacidade pessoal, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma que receberá 2 talentos, ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento, afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o Senhor havia confiado a seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o Senhor daqueles servos e foi acertar conta com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do Senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui mais 5 talentos que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel em pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Assim também aproximou-se o que recebeu 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do Senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que tu és homem severo, que colhes onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso, tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabais que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então, por isso, ao menos deveis ter investido meu talento com o banqueiro, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta, mais o juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que lhe foi dado será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, as trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Bom, vamos lá. Aqui Jesus ele traz essa parábola. Ele pode ficar à vontade. Pode sentar. Aqui Jesus
ele traz essa parábola sobre os talentos. Os talentos naquela época significam uma espécie de moeda que ela tornava aproximadamente 35 quilos de ouro. Algumas eram de prata, mas a mais normalmente era mais usada era de ouro. E só para vocês terem uma ideia, cada talento ele valia aproximadamente há 20 anos, de 15 a 20 anos aproximadamente de trabalho de um empregado. Ou seja, com uma moeda de ouro, a pessoa ela conseguiria se sustentar por aproximadamente 20 anos de trabalho. Mas o que Deus falou aqui comigo é que nós sabemos que se a gente for estudar, aqui foi só uma parábola. Deus queria trazer uma mensagem por trás desse talento. E esse talento muitas das vezes não, é uma certeza que são os dons que Deus ele delega para a sua igreja. Os talentos, os dons espirituais e os dons naturais. Só que existe algo por trás dessa mensagem, porque quando a gente fala de talento, não é só um talento. Deus ele delega um talento para que a gente cumpra um propósito nessa terra. Ou seja, a irmã ela está dedilhando ali o pecado. Existe um talento ali que está de pecado, só que existe um propósito maior que ela está aqui dentro da casa do Senhor, dedilhando o teclado. Não basta só o talento, existe sempre um propósito por trás de todo o talento. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. 3 pontos muito importantes sobre o talento, sobre o propósito e sobre a caminhada até o propósito. Aqui nós podemos perceber que no verso 14 diz assim, ó: digo também que o reino será como o Senhor que ao sair da viagem convocou. Convocou, nós podemos, se a gente for olhar no dicionário, também significa chamar, ou seja, há um chamado. Todo propósito ele começa com um chamado. E para que a gente possa entender melhor, eu vou começar falando um pouco de Davi. Nós vamos abrir agora, não precisa abrir não, se quiser ficar à vontade, depois é só pegar a referência de Bíblia comigo. Mas está em 1 Samuel, capítulo 16. Versículo 11. Eu vou estar dando isso aqui. Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tem? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Repita assim comigo: cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo e belos olhos, saudável e admirável de aparência. E Javé afirmou: levanta-te e unge ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. A partir daquele dia o espírito de Javé assenhorou-se de Davi. Davi e Samuel retornou para Samar. O espírito de Javé tinha se retirado de Saul, e o espírito maligno vindo da parte de Javé, o Senhor, o atormentava. Então os oficiais do exército de Saul lhe sugeriram: eis que o espírito animador vindo da parte de Deus aterroriza. Portanto, que o nosso soberano ordena que estes teus servos busquem um homem que saiba dedilhar a harpa. E quando ao nosso espírito vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará liricamente e tu sentirás melhor. Então Saul ordenou aos seus servos: procurai, pois, um homem que toque bem e trazei. Ou seja, Saul aqui ele pede para trazer um homem, só que Deus já tinha esse homem preparado, porque daqui ele já tinha um talento de tocar a harpa. Um de seus servos pediu para falar e disse: tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro, fala bem, é de bela aparência e a véia está com ele. Bom, só até aqui, igreja. Então, o primeiro ensinamento aqui que Davi ele vai nos mostrar que há uma diferença entre o chamado e o propósito. Davi ele foi chamado para tocar harpa, mas o seu propósito com Deus foi sempre ser rei. E mediante a isso, eu fiquei me questionando: poxa Deus, se o propósito de Davi era ser rei, por que ele foi chamado para tocar harpa? E Deus falou algo tremendo comigo. Ele falou o seguinte: se você for parar para pensar, Davi ele já tinha alguns talentos disponíveis para que ele exercesse, alguns indícios
que ele tinha possibilidade de ser rei, ou seja, ele já cuidava de ovelhas. Ele já demonstrava que tinha aptidão para tal coisa. Ele cuidava daquilo que ninguém queria cuidar. Ele era delegado para aquilo que ninguém queria fazer. E o texto também vai dizer que Davi, ele derrotava gigantes. Antes dele matar Golias, ele matou o urso e ele matou o leão. Só que, para o cumprimento do nosso propósito aqui na Terra, existe o tempo do caminho. É o tempo que a gente vai aprender processos que só no meio da caminhada nós vamos aprender. E aqui Davi, ele é chamado para tocar harpa, ou seja, para o rei. E quando ele está naquele lugar, ele consegue contemplar tudo o que o rei fazia. Porque nem sempre, a Bíblia diz isso claro, que nem sempre o Espírito do Senhor atormentava Davi. Ou seja, tinha horas que ele ficava sendo palhaço. E ele ficava contemplando. Um dia eu vou ser rei. Olha o que o rei está fazendo ali. Olha aquele protocolo ali. Olha lá onde fica aquele soldado aqui. Talvez você não entenda hoje a porta de Deus abriu para você exercer o seu chamado. Talvez você não entenda. E fala assim, poxa, mas o Senhor falou que eu ia ser pastor, mas eu estou aqui servindo algo para pastor. Mas é para você poder contemplar o que um pastor faz nessa terra para que você exerça o seu ministério com excelência. E eu vou ser bem breve aqui, bem rápido, porque o tempo é curto e nós temos que terminar cedo. E agora falando sobre o caminho de propósito, de caminho que nós temos que dirigir até o nosso propósito. Davi é chamado, nós já vimos que Davi é chamado, nós já vimos que os talentos de Davi, ele é de acordo com aquilo que o propósito dele vai se cumprir. Só que agora eu vou pedir para vocês abrir o livro de Mateus, porque Deus me direcionou para começar em Davi e terminar em Jesus, porque o maior propósito, o maior motivo se encontra nele. Então, tudo que começa de Gênesis até o fim termina em Cristo. Então, nada mais justo do que terminar em Cristo. A Bíblia vai dizer que no livro de Mateus, não precisa de não, tá, irmão? A Bíblia vai dizer no livro de Mateus que Jesus, ele é traído. E Jesus, antes de ser traído, ele estava no Getsemane orando. Ele já sabia o que ia acontecer de terrível na vida dele, terrível aos olhos humanos falando, porque o que estava sendo cumprido era o propósito de Deus sobre a vida dele. Então nós podemos ter a certeza de que foi necessário Jesus passar por aquilo para que eu e vocês estivéssemos aqui hoje. Então Jesus, ele já tinha cumprido o seu ministério, ele já tinha curado, ele já tinha louvado, ele já tinha feito tudo, ele já tinha dado toda a honra ao Pai. Porém, quando ele vai já sempre orar, ele pede para os discípulos deixarem ele sozinho. Os discípulos vêm contados por 3 vezes dormindo. Jesus vai e ele volta. Nesse meio tempo, Judas, ele traz Jesus. Ele vem com os subsacerdotes, com os fariseus, com todo mundo que quer acusar Jesus, achar um erro em Jesus, e ele vai diante de Jesus, ele traz Jesus, como todos nós já sabemos. Só que o que me chama a atenção é que hoje nós vamos ver Judas com um olhar diferente, porque foi necessário que ele fosse traído. E o que eu quero trazer para vocês nessa noite, que normalmente, no meio da nossa caminhada, que nós estamos no caminho do nosso propósito, vai haver traição. Nem sempre vai ser flores, mas eu quero te dizer nessa noite que na medida que você for traído, é porque sempre está mais próximo do seu propósito se cumprir na sua vida. Então, Judas, ele traz Jesus com um beijo, como todos nós já sabemos. E mediante a isso, os discípulos, eles abandonam Jesus. Uma coisa atrás da outra, porque Jesus ele é traído e logo em seguida ele é abandonado por seus que estavam sempre ao lado dele, pessoas que ele sempre estava ali por perto, ensinando, sempre pessoas bem próximas. Normalmente a traição, o abandono vem sempre de quem está ao nosso redor, porque não tem como eu esperar um abandono, uma traição e um desconhecido. E para que isso acontecesse, sempre é um propósito de Deus, porque a palavra de Deus fala que ficou bem pelo lado bem daqueles que amam a Deus. E dando consequência à mensagem, Jesus é levado diante de Pilatos. Só que nesse meio tempo, Pedro ele decide seguir Jesus de longe. E Pedro ele fica contemplando o que vai acontecer
acontecendo, só que de longe. Só que até uma das servas do sumo sacerdote reconhece Pedro e fala assim: poxa, você é um deles. Só que Pedro ele nega Jesus. Ou seja, mais um entristecimento para Jesus. A pessoa que ele mais confiava, porque se a gente for olhar a trajetória de Jesus, é sempre Pedro, Tiago e João. A traição, como eu disse, a negação, o abandono, ele sempre daqueles que estão perto de nós. E logo em seguida, Jesus é levado para a Via Dolorosa. E nesse meio tempo, Jesus ele é açoitado, ele é humilhado, ele é cuspido, ele é maltratado. O que eu quero te dizer nessa noite: vai ter situações no meio da sua caminhada que você vai ser traído, que você vai ser açoitado, que você vai ser humilhado. Porém, isso tudo não é para você se esquecer. Isso vai doer, porque é um processo. É necessário você aprender algo disso. Jesus não tinha nada para aprender, ele só tinha que passar por uma vida ser glorificado. Mas tudo que acontece comigo e contigo tem um propósito além. A palavra de Deus fala que toda disciplina do Senhor é para o bem. Tudo tem um ensinamento por trás. E logo em seguida, eu falei assim: poxa, aconteceu isso tudo, como trazer isso para a nossa vida? Só que a Bíblia vai falar de uma pessoa que quase ninguém fala. E essa pessoa, ela me deixou ficar esses dias. Eu até comentei com a Letícia, comentei com o Rafael. E nós chegamos à conclusão que, vamos lá, Jesus ele foi traído, Jesus ele foi abandonado. O que decide seguir para ver o que está acontecendo com Jesus de longe, nega ele e manda ele embora. Só que a Bíblia vai falar de um certo homem que estava vindo do campo. E esse homem se chama Simão Cirilo. Não importa o que aconteça na sua caminhada, não importa quem te traiu, não importa quem te abandonou, para todo Jesus que está carregando uma cruz, existe Simão Cirilo disposto a ajudar. Não importa o que fizeram com você, porque logo atrás desse momento sempre há uma vitória. O propósito de Deus vai se cumprir sobre sua vida. Só que a Bíblia vai falar que Jesus estava completamente sentado, o soldado romano cortaram a cabeça dele. Quando fala de Jesus, eu não consigo me conter, porque, cara, Jesus ele é tudo para mim. É tudo. Falar do Salvador que deu a vida por mim, lembrar daquela imagem do filme que perfeitamente Jesus todo ensanguentado, todo machucado, tudo debilitado humanamente, porque fisicamente ele era humano, ele sentia dor, ele jorrava sangue, e aí Jesus ele estava todo ensanguentado. Só que a Bíblia vai falar que os soldados romanos eram um homem que estava no campo, que se chama Simão Cirilo, e obriga ele a ajudar Jesus a carregar sua cruz até o caminho do seu propósito, que é a Gólgota, o lugar de cadeira, onde Jesus foi crucificado. Só que o que me chama a atenção é que Jesus está banhado em sangue. A Bíblia não menciona mais sobre a vida desse homem, mas existe uma promessa muito linda sobre o sangue de Jesus. É o sangue que purifica, que redime, que salva, que restaura, que faz toda a aliança do homem para com Deus. E eu acredito que não foi só um destino aquele homem estar naquele lugar, naquele campo, sendo apanhado de um lugar à parte, porque a Bíblia fala que os soldados romanos estão à volta de Jesus, e esse homem ele vai passando de longe meio isso aí, o que está acontecendo aí? Mas um propósito é cumprido na vida dele. Só que, como eu disse, se você está no caminho, se você foi traído, se você foi magoado por alguém, é nesse caminho que Jesus vai mandar um Simão Cirilo para estar te ajudando. E o que eu aprendi com tudo isso? Que entre o chamado, o caminho e o propósito, o talento, ele é fundamental para que se cumpra tudo isso na nossa vida. Ou seja, Jesus ele foi crucificado porque ele tinha um talento de pregar. Ele pregava, ele veio trazer as boas novas daquilo que os homens não queriam ouvir. Ele veio para fazer uma mudança de aliança. E o pessoal estava com o coração muito endurecido. E negaram ele e crucificaram ele. Só que entre chamado, caminho e propósito, eu descobri uma coisa. E quando nós estamos vivendo, após cumprir o propósito da nossa vida, quando nós estamos vivendo do propósito, existe o alcance do propósito e existe o viver do propósito. Eu quero trazer algo que Deus falou muito comigo.
Eu trago essas coisas aqui porque Deus ele trabalha muito comigo em questão de texto, de eu digitar, de eu escrever. Eu gosto muito de ler. E Deus ele tem esse mistério comigo. Normalmente as pregações que Deus me dá é tudo através dele. E Deus me trouxe a memória de uma pessoa que todos vocês gostam. Acredito que você nem todos vocês conheceram, assim como eu não conheci. Mas foi uma pessoa que é para nós espelhar, que teve o talento de combater o bom combate e viveu o propósito. Porque o propósito de Deus nessa terra, ele tem uma finalidade. Todas as pessoas que viveram o propósito, essas pessoas, elas marcam a nossa vida. Não existe como não viver o propósito de Deus e a pessoa olhar assim, é uma pessoa qualquer. Isso não existe. Todas as pessoas que estão vivendo o propósito e passam por nossa vida e falam, caraca, fulano aí, Deus vai ter diferente. Fulano me abraçou diferente. Deus colocará os olhos de fulano aí de uma forma diferente. São pessoas que estão vivendo o seu propósito. E eu queria falar sobre uma pessoa, você não é um pouco usado, porque eu não tive para ter conhecer. Eu converso muito com o Rafael sobre isso, porque é algo que o Espírito Santo me testificou. Ou seja, nós podemos ver que no Novo Testamento o apóstolo Paulo ele fala muito sobre Moisés, mas ele não conviveu com Moisés. Mas o Espírito Santo mostrou como Moisés ele trabalhava, como Moisés fazia, testificou o Espírito de Moisés e Paulo. Então, eu tenho um Paulo para falar o que eu vou falar agora. Eu quero falar o nome de uma pessoa, pastor, missionária linda, uma pessoa que combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a sua fé, porque era uma missionária que ela era cheia de Deus quando eu ouvi falar. O seu abraço era talentoso, era algo que só ela tinha. Era algo que quando você estava triste, ela reconhecia, ela tinha o talento de amar, ela tinha o talento, em nome de Jesus, de receber as pessoas. Foi tudo isso, esse testemunho que eu ouvi das pessoas que estão aqui comigo hoje, pessoas que conviveram com ela. Era uma pessoa que por onde ela passava, demônios caíam ao redor dela. Então não tem como dizer para mim que essa pessoa, ela não cumpriu o propósito dela nessa terra. Só que o que eu quero falar com ele nessa noite é que você não vai ser igual a ela, mas Deus quer cumprir o propósito dele na sua vida, assim como cumpriu na vida dela. Porque o que me chama mais a atenção não é só o fato de ela ser usada, porque ser usada, todo mundo pode ser usado. Mas poucas pessoas estão na casa de Deus, vivendo debaixo do seu propósito. Às vezes, como nós vemos aqui, que o servo infiel, o servo que ele cava e enterra o seu talento, ele não verá a glória do Senhor. E tem pessoas nessa noite que estão aqui, que pegaram o seu talento e cavaram debaixo da terra. Eu sinto muito de dizer, se você continuar escondendo o que Deus te chamou para fazer, você vai pro inferno. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então, você tem que pegar essas pessoas que foram um exemplo. E aqui no caso que eu estou na missionária aqui, eu poderia usar o apóstolo Paulo, mas para que você tenha consciência do que é viver um propósito, eu estou trazendo uma pessoa que vocês já conviveram. E o que me chamou mais a atenção, voltando aqui, é que não é a forma que ela é usada, mas era a forma que até hoje ela glorifica o nome do Senhor, mesmo como estamos aqui. Foi como eu disse lá no começo, quando nós estamos vivendo um propósito debaixo de Deus, nós deixamos marcas na vida das pessoas. Nós deixamos um pouquinho de nós e um pouquinho de Deus. Eu não sei porque Deus conta tanto com a gente, porque nós somos miseráveis, nós somos pecadores. Mas Deus, Ele conta comigo, Ele conta contigo, Ele conta com o irmão, Ele conta com todos nós para que o Evangelho seja propagado, para que o reino dele seja anunciado de acordo com o talento de cada um. Nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai orar, nem todo mundo vai mudar, nem todo mundo vai falar em mistério, mas o amor de Deus alcançou a todos. E é uma missão minha e sua propagar esse amor. E até eu agradeço a minha vida e vou continuar. Ela chegava em casa e falava assim para mim: tudo vai ser na garagem. Você não vai vestir.
Não guarda nada do teu coração. Falava minha filha outro dia. A última vez que eu vi ela no hospital, só eu podia entrar. Ela falou isso pra mim. Aí embaixo vai ser diferente. E ali você vai ser médico. Não guarda nada do teu coração. Mulher de Deus, hoje é muito bom mesmo a gente conviver com essas pessoas que são de Deus, que são separadas na terra, porque você aprende muito, né? A gente aprende muito. Muito bom. E aí, se o Senhor quer vocês aqui em cima. Amém. O Senhor quer vocês aqui. O pastor Otávio também já está fazendo isso. Nós temos que levantar pregadores na casa do Senhor, né? Ter oportunidade de segurar o microfone mesmo, estar fazendo o ídolo do Senhor. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Hoje tem alguém que aceita Jesus, que aceitar Jesus, renovar. Hoje todo mundo são crentes, né? Hoje só chegou aqui os valentes. Só os valentes do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Igreja, quinto dia da campanha. Quinto dia da campanha. Vai ter tempos difíceis? Vai ter tempos difíceis. Mas a gente está revestido. O Senhor está trocando armaduras nesse lugar. Escreve a tua carta mesmo, igreja. Deixa a tua carta aqui. Porque o Senhor está entrando com providência. Olha tantas cartas, eu creio que vai ter milagre, vai ter resposta nessas cartas. Amém? Alguém queira aceitar Jesus? Meu esposo está falando aqui, acho que Deus está tocando no coração dele. Amém. Glória a Deus, né? Está falando lá, amém. Vamos obedecer, né? A mulher sabe, a gente fica com a cara, né? Glória a Deus. Tem que... Porque eu creio também que o Senhor está trabalhando muitos corações aqui dentro, né? Para tocar, que naquele dia nosso nome vai estar lá no meio da vida. Amém! Bem forte, bem forte. O Senhor abriu o livro, vai falar o Edson. Aquela Edson, não está o nome do Edson aqui, não. Assim mesmo, né? Stephanie. Ó, bem forte, escrito com aquele fogo assim. Você já viu esse fogo aí? Ó. Coisa linda, né, igreja? É isso que a gente tem que querer todos os dias. Entrar pelaquela cidade com aquela rua de ouro e escutar os anjos, santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Está perto disso aí. Vamos ficar ligados, está perto. E aí a gente está se separando para estar com Ele. Quando Ele voltar, a gente vai estar na frente guerreando. Vai ter a vida aí, que esse povo que está indo, está indo, está sendo levado, vai voltar aí com Ele, igreja. Quando tu olhar lá na frente, vai vir missionária linda na frente. Ó, guerreando, eu estava aqui na missionária. E a igreja vai subir em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Vamos orar por terra. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um culto da família, quinto dia da campanha. Meu Deus, eu peço ao Senhor, meu Pai, que eu creio. Pode ter tempos difíceis, mas nós vamos ganhar, nós vamos passar por esses tempos, em nome de Jesus. Senhor, eu peço ao Senhor, leva o teu povo em segurança. Livra do homem mau, da bala perdida, do homem sanguinário. Meu Pai, toma essas motos aí, Senhor. Toma os carros dos teus filhos. Meu Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, toma o motorista do Uber, o motorista do ônibus, Senhor, o motorista da van. Senhor, em nome de Jesus, vai guardando, Senhor, vai guardando cada um, Senhor. Dê uma semana de vitória, uma semana de conquista, Senhor, uma semana de paz, Senhor, para os teus filhos, Senhor. Guarda de bala perdida, Senhor, como o Senhor tem falado comigo para orar, Senhor, por essa bala, por essa guerra que está no Rio de Janeiro. Guarda a gente, Senhor, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a grande consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um, e quem crê diga amém.